Hoje nós temos uma característica muito teórica que vai falar um pouco da parte psicológica do basquetebol, aspectos psicológicos voltados ao ensino do basquetebol. E um comentário sobre arbitragem. Aspectos psicológicos voltados ao ensino do basquetebol e arbitragem. Este tema envolve pressão por resultados da torcida, do técnico, dos dirigentes, da mídia e dos pais, que buscam o sucesso esportivo dos filhos. Acarreta uma grande carga emocional, a qual pode ser extremamente prejudicial caso não seja trabalhada, assimilada, entendida pelos atletas. E especialização precoce. Os aspectos psicológicos estão diretamente ligados a toda a pressão exercida durante o indivíduo que joga basquetebol, durante a sua vida de atleta, ou seja também na iniciação esportiva, independente da faixa etária. Por que que isso acontece? Normalmente, quando você treina uma equipe, quando você trabalha com a iniciação do basquetebol, você tem que colocar esse objetivo bem claro para os seus participantes, uma vez que, se for com o intuito de montar uma equipe, você como técnico e os seus atletas como iniciantes, possíveis futuros atletas, terão a pressão não só do patrocinador, no caso, se você trabalhar em um clube, dos seus gestores e os jogadores da própria família que o acompanham. Isso é natural. Porém, cabe a nós tomarmos alguns cuidados para evitar que esse tipo de pressão acaba tendo uma sobrecarga negativa nos participantes. Não podemos esquecer da importância dos técnicos, dirigentes, árbitros e pais. E entender os aspectos ligados à personalidade e liderança, bem como as interações nos processos de iniciação e formação esportiva, para conscientizar e minimizar os danos advindos desses fatores. Elaborar um scout de jogo e o aprendizado da leitura técnica das ações individuais e coletivas durante o jogo, analisando erros de passe, violações, faltas, arremessos, bandeja, lance livre, precipitação no ataque, erros defensivos, postura, posicionamento, coberturas e cortes. E, por último, interpretação do scout percentual dos acertos e de erros. O scout nada mais é do que uma ficha que você elabora, na onde você pode colocar tanto nessa ficha parte total, todas as possibilidades do jogo para cada jogador da sua equipe, ou você pode fazer de maneira mais simples, acompanhando o scout final do jogo, para saber a pontuação e o número de faltas de cada atleta, número de cestas, tipos de cestas que foram feitas, de 1, 2 ou 3 pontos. Você é quem vai escolher. Naturalmente, durante os treinamentos, é muito mais viável você fazer um scout com o maior número de fundamentos possível, o maior número de informações possíveis dos seus jogadores. Uma vez que você monta, alguém vai ficar responsável no preenchimento, às vezes o auxiliar técnico, ou, se você não tem um auxiliar técnico, o próprio professor ou treinador. Apesar que se torna muito mais difícil você acompanhar o treino e preencher os scouts, mas é muito viável, uma vez que ele te fornece todas as informações necessárias do que devem ser trabalhados durante os treinos, do que deve ser melhorado na sua equipe durante os treinos. Se você tem o intuito de desenvolver o basquete como lazer, ou na iniciação esportiva como incentivo à prática, não preparando para vivências em campeonatos, o scout torna-se obsoleto, torna-se desnecessário, uma vez que esse scout ele possui a função de fornecer os dados para você melhorar a sua equipe, corrigir os erros. A arbitragem não ficou de fora da nossa jornada.
Por isso, iniciaremos um diálogo sobre a origem e a evolução das regras. Quais são as regras oficiais vigentes? Lembrando que nós seguimos as regras oficiais da FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol. A sua similaridade com as regras da NBA. Quais são os gestos apontados pelos árbitros durante os jogos e como se realiza a leitura da súmula de jogo. Óbvio, a NBA ela é um campeonato à parte. As regras da NBA são seguidas apenas nos Estados Unidos da América, uma vez que eles modificaram as regras oficiais da FIBA para padronizar o estilo de jogo deles e devido ao merchandise, o marketing, os investimentos financeiros que é feito em cima desse mega campeonato. Acreditamos que, com esse conteúdo final, o nosso livro didático auxiliará a trabalhar com a modalidade de basquetebol, observando cada detalhe do processo de ensino-aprendizagem, da sequência pedagógica para os ensinos dos fundamentos específicos, dos esquemas ofensivos, defensivos e exercícios específicos por posição, e todos os detalhes pertinentes à prática da modalidade. Tudo isso a gente vai estar averiguando sequentemente no nosso livro didático. Até agora há pouco foi citado o exemplo de que estavam com dificuldade de encontrar os exercícios. No nosso livro tem. Mas não deixa de oportunizar que vocês pesquisem outras fontes. A psicologia do esporte, processos de iniciação esportiva no basquetebol. O basquete é um esporte emocionante, pois nessa modalidade esportiva, os milésimos de segundos contam e podem determinar o resultado final de uma partida. Assim, o atleta deve estar sempre preparado físico, técnico e psicologicamente, principalmente em momentos cruciais de um jogo. Por exemplo, quando precisa definir uma bola, faltando segundos para terminar a partida, e essa bola determinará o resultado do jogo. E não foi diferente com a sua equipe no jogo de hoje. Exemplo, situação de jogo, um exemplo de uma situação de jogo. Enfim, chegou o dia da final do campeonato. Sua equipe perdia por 3 pontos de diferença e tinha a posse de bola. Faltando 12 segundos para o término da partida, o árbitro apontou uma falta técnica para o treinador da equipe local ou da equipe adversária, por ele ter acusado uma violação na execução do corta-luz de um jogador da sua equipe, na tentativa de bloquear o adversário e abrir espaço para o arremesso. Ou seja, traduzindo, aconteceu a seguinte situação: a equipe adversária veio para o ataque, cometeu uma falta, o técnico daquela equipe se desequilibrou e ofendeu a arbitragem. Foi punido com uma falta técnica. Esta falta técnica proporciona à minha equipe um lance livre, mais posse de bola na lateral no meio da quadra. O que eu vou armar para vencer esse jogo, uma vez que faltam 12 segundos e minha equipe está perdendo de 3 pontos? Primeiro, vou perguntar para o meu auxiliar técnico quem é o melhor jogador para poder cobrar esse lance livre e fazer o primeiro ponto desse ataque. Óbvio, nem sempre aquele jogador estrela do time ou que joga melhor da equipe está num bom momento. Pode ser que no final do jogo ele esteja cansado ou que ele perca a concentração. É comum durante um jogo devido aos fatores externos, a pressão. O aspecto psicológico dele foi abalado ou não. Então, se eu não tenho auxiliar técnico, eu mesmo decido. Se eu tenho auxiliar técnico, eu já busco essa informação porque ele está com o scout na mão. Ele me passa a informação de um possível jogador para se cobrar esse lance livre e convertê-lo. No caso, o jogador que melhor pontuou durante o jogo, durante os arremessos de lance livre.
cobrando esse lance livre e acertando. Minha equipe está perdendo por 2 pontos, mas eu tenho a posse de bola na lateral para o ataque. Vou organizar a minha equipe para que gaste nesses 12 segundos aproximadamente 10 ou 11 e efetue um arremesso, possivelmente de 2 pontos para empatar ou de 3 para eu vencer o jogo. Então, essa formação, essa organização, ela é contemplada com o scout do auxiliar técnico, ou propriamente meu, com o melhor equilíbrio dos jogadores para definição da partida. Como o técnico da equipe, você terá que escolher um atleta para arremessar os lances livres. Então, consultou seu assistente técnico para tomar a decisão. Baseado nas informações contidas nessa sessão, você perguntaria para o seu assistente técnico antes de escolher o arremessador? Obviamente que sim, né? Qual atleta mostra a planilha de arremessos e no scout melhor rendimento dos lances livres durante o treinamento e jogos? Aquela situação, às vezes eu tenho bom arremessador durante os treinos, porém na hora do jogo ele pode ser afetado devido à pressão da torcida ou do calor do jogo. Isso faz com que o meu atleta não renda igual do treinamento. Então eu vou escolher aquele que está melhor na partida. Qual atleta converteu durante a partida o maior número de lances livres? Ou qual atleta apresenta equilíbrio emocional e frieza nas horas decisivas de uma partida? Tá aí, esses questionamentos só você pode responder nesta situação. Porém, distante deste meio, a gente opta pelo óbvio. O atleta que está melhor na partida e que demonstra um bom arremesso. Assim, lógico, você equilibrando o jogo e podendo vencer no final. Durante toda a carreira de um jogador, a pressão por resultados e altas performances acompanha o dia a dia das atividades, seja durante os treinamentos ou jogos. Entretanto, não se pode entender essa pressão como algo inédito, visto que ela faz parte da carreira de um atleta de alto nível, principalmente por estarmos expostos à mídia e nos cobrarmos constantemente. É muito comum um atleta, após o jogo, mesmo com uma participação positiva, ficar pensando nos erros cometidos. Mas, como professor e técnico, você perceberá que existe um limite para essa cobrança pessoal e que ela passa de positiva, quando o pensar nos erros serve para melhorá-los, para negativo, quando os erros levam o seu aluno ou atleta à insegurança, ou seja, aquela questão da decepção durante um jogo. Ele não ficou satisfeito com a própria participação na partida, com o próprio rendimento dele em um jogo. Essa situação nós devemos observar e questioná-las para que sejam voltadas para o positivismo, que você aproveite para pegar de maneira positiva. Você errou este fundamento. Vamos treinar mais este fundamento para que não aconteça o erro na hora do jogo. E, claro, ficar atento à questão da insegurança devido ao fracasso em um jogo. Ele jogou mal, ele se sente inseguro, ele se sente deprimido, ele não sente mais vontade de querer jogar. Podemos chegar a esse nível? Sim, podemos. Mas tudo acontece durante o jogo e você pode corrigir depois. No caso do basquetebol, o atleta que apresenta uma média alta de pontuação nos jogos, principalmente no Brasil, é apontado pela mídia, pela torcida, pelos técnicos e até por companheiros de equipe como um jogador que faz a diferença, a estrela da equipe. Por isso, todos esperam que essa média seja perpetuada por ele em todo o campeonato, acarretando uma grande responsabilidade. Nem todo grande jogador ou atleta consegue carregar essa responsabilidade. Porém, cabe ao profissional administrar essa diferença. Uma vez que você tem um bom jogador,
não só consolidado em uma equipe, você precisa trabalhar em conjunto com a parte psicológica, o equilíbrio, para que ele não perca um pouco este controle, o autocontrole. Uma vez que já temos aí pela mídia várias situações de outra modalidade esportiva, como o futebol, em que alguns jogadores jogam bem um jogo, na outra partida já não rendem a mesma coisa. Mas aí nós devemos observar a questão. No primeiro jogo ele foi marcado, no segundo jogo onde ele jogou mal, ele foi marcado, ele conseguiu manter o nível de jogo nas 2 ou mais partidas, ele chamou a responsabilidade do jogo para ele assume a responsabilidade do jogo. São questões pertinentes que devem ser levantadas não só no treinamento, mas no pós-jogo. Claro, às vezes o excesso de cobrança causa instabilidade, porém, há necessidade de um diálogo para que entre em um consenso sobre o que aconteceu. O que pode se melhorar? Sempre vamos questionar o que pode ser melhorado. Uma vez que, como técnico ou professor, você nunca sai satisfeito. Você sempre quer exigir o melhor do seu jogador. De acordo com Cardenas, 2012, os atletas com maior êxito parecem ter um alto nível de confiança, uma maior concentração, utilização de pensamentos positivos, níveis inferiores de ansiedade pré-competitiva e competitiva e maior capacidade de emendar os próprios erros. Ou seja, ele é um atleta diferenciado. Ele possui características de maior concentração, de maior pensamentos positivos, ele se controla antes de um jogo ou durante um campeonato inteiro. Então, esse equilíbrio, ele é citado por Cardenas, 2012. É muito interessante esse tipo de observação, uma vez que esse atleta, além de ser um líder de uma equipe, ele faz com que a equipe desenvolva o esporte com maior tranquilidade. Ele não se deixa abalar devido aos fatores externos da situação de jogo. Creio que, somado à personalidade desses atletas, essa foi a referência que encontrei para tentar explicar a carreira vitoriosa que todos tiveram, sem sucumbir a uma constante pressão. Neto, ano 2000, aponta que os motivos que levam crianças e jovens e adolescentes a se interessarem em participar e escolherem uma modalidade esportiva gravitam em torno da influência da mídia ou do status social e econômico alcançado pelos ídolos. É aquela situação real de toda criança brasileira, assim, toda não, na maior parte dela. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Por quê? Porque ganha dinheiro, fica rico, vai para fora do país. Isto é uma visão causada pela influência da mídia. É claro, lá atrás nós já vimos, durante a Olimpíada, não me lembro o ano agora, nós tivemos um medalhista olímpico com a medalha de ouro na natação, que foi o César Cielo, recordista mundial dos 50 metros. Nado livre, ótimo. Quantas crianças começaram a praticar a natação após aquela conquista? Comumente, algumas reportagens demonstraram que, após aquela vitória, ele continuou treinando nos Estados Unidos. Opa! Então significa que se eu nadar bem, eu vou ter uma oportunidade de treinar em outro país? É natural que toda criança, quando visualiza isso, tenha isso como um sonho.
principalmente aquela criança, aquele jovem ou adolescente de baixa renda. Ele sonha em melhorar de vida. Uma oportunidade ofertada pela mídia é o esporte. Um caminho em que ele visualiza em programas de televisão, em programas de rádio, é que o esporte, quando você se destaca, você melhora a sua situação financeira. Você eleva o seu padrão de vida. Então, esta consequência de se tornar atleta torna-se a criança possível, um sonho possível de ser alcançado. Ali cria-se um ídolo de uma modalidade esportiva, onde ele visa atingir o patamar daquele ídolo, ou ser até melhor que ele. Diante disso, observa-se o aumento do número de crianças e jovens inseridos em programas esportivos. Por isso, existe grande preocupação em torno de como esses programas são estruturados para atender os participantes, pois, de acordo com o SAMUSC 2007, ainda se encontram programas de iniciação esportiva que são orientados ao alto rendimento e às competições. E acrescenta, no Brasil, muitos programas de iniciação esportiva são voltados para o desenvolvimento de atletas, em que a cobrança por resultados leva a alto índice de evasão. Esse é o equilíbrio, o controle que nós devemos ter. Às vezes, os pais colocam seus filhos na iniciação esportiva de qualquer modalidade, seja ela qualquer modalidade, qualquer uma. Porém, o pai vai lá buscar e acompanhar o filho. Ali ele começa a pressionar uma melhor participação do filho. Ele não está levando em conta a fase de desenvolvimento em que a criança está vivida. Esta fase permite a ele receber uma carga de uma pressão familiar ou não. Essa pressão pode fazer com que ele desista da prática esportiva, ou o pai, olhando em que ele, com um olhar familiar, retira o próprio filho da iniciação, porque imagina que ele não terá um bom rendimento futuramente. Então, cabe a nós colocarmos de forma clara os objetivos da iniciação esportiva e tentar barrar essa pressão causada pela família em cima do iniciante. Ora, se para o atleta do alto nível já é difícil lidar com a pressão, imagine para crianças e jovens em fase de desenvolvimento motor, cognitivo e emocional. Às vezes também nós podemos vivenciar dentro de casa, dentro da casa de um amigo, o pai com o filho chutando a bola e cobrando alta performance de uma criança. Para nós que somos profissionais, para vocês, estudantes de educação física, vocês reconhecem. Professor, tá cortando. Tá cortando o áudio? Sim, tá travando. De todo mundo? Aqui tá de boa. Eu vou falar mais devagar, então. Para ver Meu se... tá de boa também. Vou falar mais devagar. Mas tem alguém que Observe. tá com o microfone ligado aí, eu acho, professor. Tá dando interferência um pouquinho. É verdade, é verdade. Tá. Vamos ligar o áudio aí, galera. Deixa só para pergunta. Ou foi ele que ligou para avisar que tá devagar? Deixa eu só mandar eu vou dar uma saidinha aqui que eu esqueci de mandar lá no grupo dos professores. Aí já até vi aqui uma imagem de quem está na aula. E vou aproveitar para acrescentar quem está de fora.
E aí, Harold, liga esse microfone seu aí, cara. É do Denils, Dergan. Aí E agora acabei é de chegar, Iago. nem sei como que mexe. Eita, alguém tem até grilo cantando aí no áudio. Ele tá na fazenda, esse fazendeiro, o grilo tá cantando. Acho que deve ser jornal, sei lá, televisão. É a televisão, eu acho. Ô, Professor, Eu já até você desliguei consegue aqui. silenciar. Professor, você consegue silenciar o áudio das pessoas. Eu sei, mas nesse instante eu ainda não quero, porque se alguém for falar alguma coisa, vai interferir. Então, eu prefiro que Não cada um vai, silencie. professor. Quando a pessoa quiser falar, ela vai lá e clica no áudio de novo e aí volta ao normal. Pronto. Espero que não tenha silenciado o meu. Agora sim, agora é só o grilo no fundo. Agora ficou O bacana. Grilo tá cantando ainda. Ô, quem que tá no grilo aí, professor? Tá na É onde? do Cléris, os grilos só pode, só tava o dele ligado. Eu achava que só eu que morava, não, que tinha grilo. Parou? Na... Você mutou o senhor. Um grilo Mas aí, o hein? grilo continuou. Não, na hora que você muta, some o grilo. Não, sumiu o grilo agora, hein? Pior que sumiu mesmo. Peraí, vou Fala fechar com o uma Cléris, janela aqui. ninguém Ele tá dando aula no mato, professor. E aí, Bradesco, fica de boa aí, Bradesco. É, O professor rapaz. tá dando aula pescando, pô. Tá na fazenda. Ô, quem Melhorou? assistir a primeira aula ganha ponto, né, professor? Todas as aulas para ganhar ponto. Beleza, eu sou a Ixi, primeira, já voltou. pode dar ponto pra mim. O grilo continua? Continua. Não, agora sumiu. Agora sumiu. Agora deu uma parada. Então é aqui em casa mesmo. Deixa eu acrescentar aqui quem não estava na chamada. Palmeirinda. Bruno de quê? Os caras deixam ligado e vai embora, professor. Sei não, hein? Acontece nas melhores famílias. Dergan, Eu aí, professor. Diego, Tesmer, Oi, professor Bruno Alves. Guilherme Souza, Como é a primeira aula, podia ganhar um monte de ponto, né, professor? tá devendo. Ícaro, Cria vergonha na sua cara, Guilherme. Ah, chegou tava com agora que é problema, né? massagem. Jéssica de quê? Jéssica Cristina Gonçalves. Cristina. Luciano. Aqui. Márcia. Eu Apareceu tô aqui, Márcia. presente. Não é eu? Marcos Paulo. Milene. Pedro Henrique.
Tamires. Quem eu não chamei? Quem entrou depois? Eu, professor, chamo eu, Iago. O Iago já marquei. Joevan, Emerson, Matheus Queiroz, Micael, Rosana, Iago, Juliano, Fala, Denilson, Adrisson, Tiago da Silva, Euler, Palmerinda, Bruno, Dergan, Diego, Tesmer, Guilherme, Ícaro, Jéssica, Luciano, Márcia, Marcos Paulo, Milene, Pedro Henrique e Tamires. Então agora vamos continuar o show. Vamos para a parte amarelinha aqui. Observe que a pressão por resultados e a alta performance existem tanto no alto rendimento quanto na iniciação esportiva. Mediante dessas constatações, reflita sobre a importância de você entender sobre as questões emocionais envolvendo a prática esportiva da iniciação de alto rendimento para atuar à frente das suas equipes. Origem e importância da psicologia do esporte. Para entender como os fatores emocionais estão presentes na vida do esportista, do indivíduo, a vida esportiva do indivíduo, e interferem no comportamento deles, Becker Jr., 1999, afirma que há uma disciplina chamada psicologia aplicada ao exercício e ao esporte, e investiga as causas e efeitos das ocorrências psíquicas que apresenta o ser humano antes, durante e após os exercícios ou esporte, seja estes de cunho educativo, recreativo, competitivo ou reabilitador. E a sua definição, segundo Weinberg e Gold, 2006, é: a psicologia do esporte e do exercício é um estudo científico de pessoas e seus comportamentos em atividades esportivas e atividades físicas e aplicação desse conhecimento. Somente em 1920 surgiram os primeiros laboratórios e institutos voltados ao estudo da psicologia do esporte, em países como a antiga União Soviética, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Em 1965, fundou-se a International Society of Sports Psychology, ISSP, ou Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, em Roma, a qual, em sua existência, realizou 10 congressos mundiais, até o ano citado pelo autor, conta com mais de 2.500 filiados em mais de 100 países. Em 1968, foi fundado a North American Society of the Psychology of Sports and Physical Activity, NASPSPA, cujas pesquisas se centralizavam nos estudos voltados à aprendizagem motora e à psicologia, e os resultados dessas pesquisas eram publicados no Journal of Sports and Exercise Psychology. Psicologia do esporte, objetivos e principais aspectos. Quando falamos em psicologia do esporte, as pessoas imaginam que os estudos acercam da temática, bem como a intervenção por psicólogos do esporte. Estão voltados apenas para atletas de alto rendimento. Entretanto, como esclarece os objetivos da psicologia do esporte, explicados por Weinberg e Gold, entender como os fatores psicológicos afetam o desempenho físico de um indivíduo e como a participação em esportes e exercícios afeta o desenvolvimento psicológico, a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Então, são trabalhos mútuos, não só avaliar a influência psicológica do atleta, mas o que o esporte também pode desenvolver no decorrer da vida do ser humano.
da pessoa. Portanto, os objetivos da psicologia do esporte se entendem a participação de crianças, jovens, técnicos, árbitros ou qualquer pessoa ligada diretamente ao contexto esportivo, como esclarecido anteriormente. Por que a gente cita aqui o árbitro? Durante a minha vida eu tive a oportunidade de ser árbitro de basquete também. Fui atleta, técnico e árbitro. Durante a arbitragem, nós tivemos alguns cursos de capacitação. Dentre eles, o que eu mais destaquei foi reuniões promovidas pela Secretaria de Esporte do Estado e prefeituras de alguns municípios, onde, durante os eventos, exigia-se uma postura mais mediadora do árbitro. O árbitro não tinha mais aquela figura como impositor das regras, como uma pessoa que punia quando alguém errava um fundamento, uma técnica de uma modalidade esportiva. O nosso papel dentro desse tipo de evento, que eram os jogos escolares, eram mais como características de correção do que de punição. Ali aconteceu uma desmistificação da arbitragem, uma vez que, por crianças, foi caracterizado que elas viam os árbitros como uma pessoa que punia durante uma violação ou uma infração das regras do jogo. E não, a nossa postura nesse tipo de evento foi mais uma postura educativa, uma postura de esclarecimento, assim desmistificando esse fator de que o árbitro pune. Por isso que vulgarmente ele é chamado de juiz. Assim, iniciaremos apontando as principais características e objetivos voltados ao processo de iniciação e formação esportiva. Nesse sentido, a principal característica é que a psicologia do esporte é uma disciplina educadora e formadora, que se preocupa com o desenvolvimento das capacidades psicofisiológicas para a formação do indivíduo como um cidadão e atleta. Ou seja, o esporte ele não influencia apenas para o aperfeiçoamento do jogo, o aperfeiçoamento na vida de um atleta, mas sim para que forme um cidadão mais coerente. Moreno, 2000, definiu a iniciação esportiva como um processo de ensino e aprendizagem para a prática e o conhecimento de uma modalidade esportiva, compreendida desde o primeiro contato até a sua prática de maneira estruturada dela, ou seja, característica de um planejamento. Você precisa planejar, sistematizar suas ações. Portanto, nos referimos à iniciação com crianças e jovens na prática esportiva como um processo de ensino-aprendizagem. Podemos nos referir a esta prática como educacional, visto que o esporte é praticado nos contextos formal e informal e deve focar, conforme o material didático publicado pela Unesco 2013, a questão socioeducativa, analisando os processos de ensino-aprendizagem, bem como os processos de educação e socialização. Hoje, a maior visibilidade é projeto social. O próprio nome já diz, social. Você vai trabalhar socialização. Você é um mediador entre a sociedade com o objetivo não só de divulgar a prática esportiva, seja ela como lazer, porque os projetos sociais não visam exclusivamente a competição, mas sim o maior número de participantes possível de maneira educativa, de maneira social. Sobre os objetivos da psicologia do esporte para a fase de iniciação, Williams e Samuski cita o desenvolvimento das capacidades de liderança.
competitividade, personalidade, autocontrole, cooperação, desportividade, autocorrelação e autoconfiança. Nesse sentido, não é possível promover o ensino dos esportes para crianças e jovens pautado nos moldes do esporte de alto rendimento. Por que isso? Porque você precisa respeitar as fases de desenvolvimento do indivíduo, seja ela quanto criança ou quanto adolescente. Respeitando as fases de desenvolvimento e sugerimos métodos de ensino que podem ser utilizados no processo de iniciação, a fim de evitar a especialização precoce e os danos físicos e psicológicos advindo dessa prática. No esporte de alto rendimento, a psicologia do esporte se debruça sobre as questões voltadas à análise e modificação dos fatores psíquicos, determinantes no rendimento no esporte, com finalidade de melhorar o rendimento e otimizar o processo de recuperação. Igualmente, Samuski esclarece que as pesquisas primeiramente tratam de fatores como o esporte, personalidade, interação entre atleta técnico, treinamento psicológico e mental, controle do estresse, concentração e motivação, entre outros. Então, destacamos que devemos respeitar durante o desenvolvimento do esporte as fases de desenvolvimento infantil, adolescente, jovem. No esporte de alto rendimento, você precisa descobrir os fatores que influenciam no rendimento do atleta, seja ele na parte motivacional, na parte de controle da pressão, no controle das situações envolvidas, influenciadas pelo meio. São objetivos diferentes. A pressão existe no dia a dia, é muito grande, pois é engano pensar que ela só acontece durante um jogo e através dos técnicos, dos dirigentes e da mídia, pois o atleta convive a maior parte do tempo com os companheiros de equipe, com pensamentos, modos de agir e de pensar diferentes e disputa de posição na equipe titular. Portanto, ele precisa manter a excelência técnica, dividir espaço com jogadores do mesmo nível e administrar a questão da vaidade pessoal. A vida do técnico não é simples, né? O basquetebol é um esporte potencialmente gerador de estresse, em que os atletas são solicitados a desempenhar de forma ideal sob circunstâncias dinâmicas que exigem grande atenção, concentração, participação ativa, mediada por pressões diversas como tempo de jogo, adversários, arbitragem, necessidade de vencer, obtenção de status social, recompensa e necessidade de reconhecimento. Então tá aí, tamanha a importância de um bom profissional no desenvolvimento do esporte. No caso que nós estamos estudando aqui, o basquetebol. Enfim, para administrar todos os aspectos, é importante o auxílio de um psicólogo do esporte, o qual, através de treinamento psicológico, proporciona, de acordo com Samuski, a melhoria planejada e sistemática das capacidades e habilidades psíquicas individuais do rendimento, a estabilização e otimização do comportamento na competição, a aceleração e otimização de processos de recuperação e regeneração psicológica e a otimização dos processos de comunicação social. Olha o quanto um profissional da área da psicologia é importante. Ainda segundo o autor, o treinamento psicológico se divide em treinamentos das capacidades psíquicas, treinamento mental e de concentração, treinamento de autocontrole, treinamento de automotivação e psicorregulação. Com isso, é importante que você, enquanto técnico, entenda que o atleta concentrado, motivado,
é capaz de controlar o seu próprio comportamento e otimizar a sua performance. Claro que nós não podemos esquecer do nosso próprio comportamento dentro do jogo, uma vez que, na iniciação esportiva, a sua postura é refletida nos atletas. Se você observar durante o esporte mais divulgado na televisão hoje, que é o futebol, quando se tem um técnico que reclama muito, os próprios jogadores da equipe também reclamam muito. Se o técnico reclama somente na hora do jogo, os atletas não possuem uma postura definida e acabam também, da mesma maneira, refletindo os gestos do técnico. Às vezes, possui aquela situação de o técnico fazer pressão sobre o seu jogador para que ele obtenha um bom resultado, uma vez que ele não vem desenvolvendo um bom jogo, ele vem jogando mal. Ele exerce uma pressão através de falar alto, de repente gestos e até palavrões, com o intuito de que esse jogador jogue melhor, mas pode não acontecer. Às vezes o resultado pode ser mais desastroso ainda. Então é necessário, durante os próprios planejamentos do seu treinamento, a sua postura tem que ser igual nos treinos e no jogo. A sua exigência em cima de um atleta, de um iniciante, ela é representada de uma maneira nos treinamentos. Na hora do jogo, ela não pode ser diferente. Porque o atleta, principalmente no caso crianças, eles sentem essa diferença e acabam acontecendo de você obter um resultado ruim no rendimento dos seus jogadores. A psicologia do esporte desempenha importante papel na carreira de um atleta de alto nível. Assim como na iniciação esportiva, em todos que atuam direta ou indiretamente no contexto esportivo, como os árbitros e dirigentes. A dimensão emocional envolvida na prática esportiva deve ser considerada e respeitada para que o seu trabalho possa ser realizado de forma plena. Não podemos esquecer da seguinte situação também. Minha equipe perdeu, a culpa é do árbitro. Não, nós precisamos ter bom senso e, lógico, admitir as situações do que aconteceu durante a partida. Muitas pessoas, muitos técnicos aqui em Mato Grosso, no período em que eu trabalhei com arbitragem, se posicionavam dessa maneira. Se ele perde um jogo, a culpa não foi do time dele, a culpa foi do árbitro. Mesmo todo mundo vendo que a equipe dele jogou mal. Alguns sempre colocavam a culpa nos árbitros. É uma situação chata, mas acontece. Vamos fazer a nossa primeira pausa. Alguma dúvida até agora? Tudo certo, meu povo? Tudo ok. Tudo certo. Certo. Muito bom. Deixa eu acrescentar aqui Gabriel Ferreira, Anderson Watanabe, Marcel Alves. Márcio já vivenciou bem os dois lados, né, Márcio? Como torcedor e como atleta. Sim, tá. Ave Maria. Quando era atleta, quando eu era mais criança, minha mãe fazia eu passar vergonha. Ela ficava gritando, minha filha, minha filha. Ave Maria.
Fala. Ia nos campeonatos. Ah, minha mãe sempre ia junto quando era menor, né? Ave Maria. Não é Às gostoso vezes demais. às vezes a pressão familiar tem uma influência negativa. Ah, não, mas o bom demais que meu irmão também, ele sempre foi atleta do basquete também, o Kennedy, né? Hoje meu irmão é advogado. Hoje ele joga só pelada com os guris. Baralho. Tá gordo, não aguenta correr. Mas é bom demais. Morei fora 9 anos jogando também. Aí é puxado. Então você foi uma das sortudas que visualizou o esporte na melhoria da qualidade de vida, na melhoria do seu padrão de vida. Eu fui embora de Cuiabá e eu estava com 13 anos. Eu estava em São Gonçalo, aí saí de lá para participar de um peneirão lá em Joinville. Aí eu passei, aí minha mãe teve que ir para assinar os contratos e fiquei morando. Eu estudava num colégio que só tinha mulher, morava no alojamento que só tinha mulher. Foi muito bom. O primeiro cuidado é esse, né? É onde você vai ficar. E é muito ruim morar longe da família, ainda mais quando é nova demais. É muito ruim. Essa é outra influência. Eu ganhava bolsa de estudo num colégio lá muito bom e ainda ganhava ajuda de custo, dinheiro, né? Era um dinheiro bom, que até as coisas de casa da minha mãe, foi tudo com o dinheiro que eu tinha, que eu e meu irmão ajudou a construir a casa da minha mãe. Tá vendo, pessoal? As coisas não é fácil não, como parece. A gente tem que ir atrás deles quando é novo, sair do rabo da saia da mãe e do pai. Né? O esporte muda a vida das pessoas. Muda muito. Muito. Mas foi bom demais. Hoje, assim, o que eu levo é pra vida, né? O esporte, as pessoas que desde o início estavam comigo. Essa época que eu jogava foi muito boa, que eu morei em várias cidades de Santa Catarina, né? Meu primeiro treinador foi o professor Maurinho, lá do São Gonçalo, pai da Trícia, João Bala, Mané, tudo isso foi tudo da minha época. Então, os técnicos fazem parte da história do basquetebol Mato Grossense. Sim, da minha vida. Que até hoje, direto ou indiretamente, ainda mexe com alguma coisa. Sim. Hoje em dia, pra você ver, eu fui atleta de João Bala no São Gonçalo. Hoje ele é hoje eu sou professora dele lá na Unimed, né? Que ele faz lá ele participa do projeto de fortalecimento de lá da academia. Aí hoje eu que mato ele lá. Hoje é minha vez. O mundo dá voltas. Eu falei pra ele. Né? Então é isso. Agora vocês me dão licença, eu já volto. Lembrando que retornamos às 8h20. Mas já, professor? Com conteúdo. Falou, professor. Até amanhã, então. Até amanhã não. Retornamos com o conteúdo. É só uma pausa, né? Falou, acabou a aula, né, professor? Falou. Acabou a aula, professor. Se eu falar mas se você sair, eu vou pôr falta pra você. Pode direto, professor. Eu não tô entendendo, professor.